Trazendo já para um período mais recente, como 18ª dinastia, quando a gente olha ali para o Akhenaton com o deus Aton, a forma como o deus Aton foi sendo introduzido, vou falar esse exemplo só para vocês terem uma ideia, né? Como que o deus Aton foi se tornando ali o centro da religião, daquela reforma religiosa. Ali envolvia muita questão financeira, porque a gente tinha antes os sacerdotes de Amon, e eles tinham muito poder, esses sacerdotes, e dinheiro. Poder, dinheiro, bens, muitos bens, propriedades. E quando o Akhenaton empreendeu toda essa reforma que já vinha se encaminhando, mesmo antes do Akhenaton, faraós anteriores a ele já vinham ali construindo aquele caminho e colocando ali o deus Aton como prioridade cada vez maior, transformando ali aquele símbolo solar, colocando-o mais presente na religião egípcia. E aí a gente vê que o que motivou o Akhenaton, ele, com uma questão sobrenatural, que ele ouvia vozes, que o deus Aton falou com ele, que ele ia ter que mudar a capital, empreender toda essa reforma. Mas não era isso, na verdade, né? A questão maior era também econômica, política e econômica, porque quando ele fez essa mudança, a primeira coisa que aconteceu, os sacerdotes de Amon perderam poder total, porque eles tinham medo até os faraós, eles tinham receio de tanto poder que esses sacerdotes de Amon eles possuíam. E dinheiro, né, questão financeira. E ele pegou todos os bens, né, que esses sacerdotes possuíam e transferiu para o deus Aton, para ele, né. Então, houve essa só para vocês terem, estou citando esse exemplo para entender como é que funcionava. Era todo um jogo político e essas divindades competiam entre si, né? Era um imaginário religioso e aí entrava na questão política, financeira, tudo junto e misturado. E aí a gente vê como que isso moldou ali a geopolítica daquele período, né? Como que a própria questão financeira ali de algumas regiões do Egito. Então, para vocês entenderem como esses mitos eles eram importantes, né? Eles constituíam ali. Eu vou mostrar daqui para o finalzinho da apresentação algumas referências bibliográficas, tá, para vocês, livros que eu venho utilizando, pesquisando, que eu utilizei na pesquisa. E aí vocês vão ver que um deles, né, eu acho muito legal a forma como ele aborda a cosmogonia, porque ele traz para o dia a dia do Antigo Egito. Então, por isso a importância da gente entender esses mitos, da gente estudar essa religião. É para ser seguidora? Não. É para entender, inclusive, o contexto histórico daquela época. Porque você só entende observando tudo isso. Você vai ver que muitas das atividades que eles praticavam ali no Antigo Egito, das atividades diárias que eles tinham, eram conduzidas por essas divindades, né? Tudo estava relacionado a essas divindades, moldavam a vida daquelas pessoas, né? Inclusive no meu canal eu já venho abordando em algumas lives, vídeos sobre essa questão, e tem muita live também que eu agendei e sobre esse tema. Eu vou lendo, estudando, pesquisando, vai dando a ideia e eu vou agendando live. Eu agendei tanta live e muitas envolvendo Egito Antigo. Ou que eu tenho que falar isso, ou que eu tenho que abordar isso. Então, aos poucos, eu vou aprofundando cada vez mais. E aqui, pessoal, na tela, a gente tem mapas, né, mostrando, porque muitas vezes a gente fala em Baixo e Alto Egito, né, e muita gente ainda não sabe discernir sobre isso, né, e aí eu coloquei aqui o Baixo Egito. Muita gente confunde e acha que está no sul, mas está no norte, tá? E o Alto Egito no sul. E aí vocês veem nos mapas, né, em ambos os mapas, o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele deságua no Mediterrâneo, né, ele se abre num delta. E, inclusive, acho que é o maior delta do mundo. O segundo maior é aqui no Brasil, em Parnaíba, estado meu aqui vizinho. Então, só que esse delta do Nilo, ele era bem maior. Quando você pega ali, por exemplo, o período de 2000 antes da Era Comum, 3000 antes da Era Comum, o clima da região, inclusive, era um pouco diferente, um pouco não, até muito diferente do que o que a gente tem hoje. E esse delta era maior, ele irrigava uma quantidade maior de áreas, né?
Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né? O Baixo Egito, e aí você tem nesse desenho da esquerda, você tem um faraó, uma representaçãozinha aqui de um faraó com a coroa vermelha. É a coroa vermelha do Baixo Egito, tá? E aqui a gente tem um faraó com a coroa branca representando o Alto Egito, tá, pessoal? Então, tem essas diferenças. Depois, quando veio a unificação, ali por volta de 3100, mais ou menos antes da Era Comum, quando o faraó Narmer, ou Menes, quando ele unificou duas terras, né, do Alto e Baixo Egito, aí ele passou muitas representações dos faraós, a gente vê com as duas coroas, com a coroa do Alto Egito e do Baixo Egito. Porque, na verdade, esse primeiro faraó que unificou ali essas terras, ele inclusive era do Alto Egito. Tem a paleta de Narmer que mostra isso, né? Em breve eu vou postar um vídeo sobre ela, mas eu já falei sobre ela em live. É a paleta de Narmer mostrando justamente ali quando aconteceu essa unificação, ele dominando os inimigos. Ele aparece bem gigante, bem grande, e o inimigo bem pequenininho nessa paleta. E muita gente confunde achando que ele era um gigante, mas ele não era um gigante, era uma forma de se representar hierarquia, né? E aí gerou-se toda uma desinformação na internet. Mas ali você vê que ele era do Alto Egito, e ele subjuga aquelas cidades ali, aqueles territórios do Baixo Egito, né? Então tem toda essa questão, só para vocês entenderem, né, um pouquinho. Então, no período pré-dinástico, antes de ocorrer essa unificação, o Egito ele era dividido nessas duas terras, o Baixo e o Alto Egito. E em ambas essas regiões, pessoal, haviam os nomos, né, que elas eram divididas em nomos, que eram pequenos povoados ali independentes, né, que adoravam diversos deuses. Então havia uma mistura ali de deuses antes. Quando ocorreu a unificação, né, esse número de deuses ele vai cair bastante, e alguns até se tornam deuses nacionais, outros acabam desaparecendo, são subjugados, são locais que não têm tanta importância, e aquelas divindades ali vão sumindo, né? Então tem isso. E a religião desempenhava ali um papel muito importante no aspecto ali da vida egípcia. Tudo que rodeava ali os egípcios era associado a deuses. A gente vê a questão da água, o céu, a terra, a vida, a morte, tudo uma astroteologia, a forma como eles olhavam para esses fenômenos naturais, e eles não conseguiam explicar cientificamente, eles só conseguiam explicar dessa forma, criando esses deuses, né, para corresponder a determinados fenômenos naturais. A própria cosmologia, né, era interpretada dessa forma.